Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Estou muito feliz por estar aqui. Uma alegria poder estar aqui nesta igreja. É um privilégio ter esta oportunidade para ministrar a palavra. Quero externar a minha gratidão a Deus pela vida do pastor Diego, pela vida da sua família. Que Deus continue abençoando todos vocês, o ministério. E também quero agradecer a Deus pela vida de todos os crentes abençoados que aqui vieram. Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos no nome de Jesus. Quando terminar o culto, na saída vai estar lá a banquinha da misericórdia. Eu tenho Bíblia para as crianças, Bíblia para os adolescentes e Bíblia para os adultos. Quem quer ganhar pelo menos uma Bíblia hoje de presente, levante a mão para me ver. Oh, maravilha, abaixa a mão. Você que levantou a mão, olhe para este crente que está do seu lado e diga para ele: irmão, você me ama? Agora diga para ele: irmão, quem ama dá presente, irmão. Abra sua Bíblia comigo. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, versículo 15 ao versículo de número 24. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 12, versículo 15 ao versículo 24. Está escrito assim: Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi. E entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temei os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que, sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança era morta, pelo que disse Davi a seus servos: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, se lavou e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor e adorou. Então venham à sua casa e pediu pão. E lhe puseram pão e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim, e viva a criança. Porém agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela. E teve ela um filho, e chamou o seu nome Salomão. E este o Senhor amou. Amém. Pode fechar a sua Bíblia, pode se sentar e abra o seu coração.
Nessa noite eu quero falar sobre lições na morte da criança. Nos dias em que nós estamos vivendo, em muitas igrejas que eu tenho pregado, eu tenho ouvido algumas pessoas dizer: se Deus não abrir o mar, nós vamos passar por cima dele. Se não tiver portas, Deus vai abrir uma porta até mesmo onde não tem parede. Se não tiver dinheiro, Deus vai fazer aparecer dinheiro até mesmo onde não tem. Faixas na frente das igrejas dizem: aqui o impossível se torna possível. E eu fiquei analisando. E quando realmente o impossível é impossível, o que fazer? E quando o diagnóstico é implacável? E quando o morto não ressuscita? E quando o câncer não vai embora? E quando o casamento não é restaurado? E quando receber o não do patrão, o que fazer? Parece que muitas igrejas nesses últimos dias se tornou simplesmente um lugar de você barganhar com Deus. Se tornou simplesmente um lugar de você fazer trocas com Deus. Só que a nossa realidade é outra. Porque ser crente não é viver uma vida no mar de rosas. Ser crente não é estar dentro de uma redoma de vidros. Ser crente não é estar dentro de uma bolha de proteção. Ser crente não é estar dentro de um carro blindado. Ser crente não é viver em um parque de diversões. Ser crente é passar por lutas. Ser crente é passar por provações. Ser crente é passar por perseguições. Ser crente é viver as intempéries da vida. Só que nós temos um diferencial. Nós passamos por lutas, só que nós não passamos sozinhos. Nós temos um amigo que sempre estará conosco, chamado Espírito Santo, que sempre vai nos ajudar, vai nos consolar, vai nos fortalecer, nos fortificar, vai nos guardar dentro da sua própria fortaleza e vai nos dar a vitória. E eu sinto a presença dele aqui nesta casa. Quem é que está sentindo a presença dele aí? Responda para você mesmo. O que exige mais fé é você conviver com uma enfermidade e você ter que orar a Deus todos os dias, pedindo para Deus arrancar de você esta enfermidade, ou Deus então arrancar de vez esta enfermidade e você nunca mais ficar doente, e você nunca mais ter que orar por causa de enfermidade. Responda para você mesmo. O que exige mais fé é você ficar desempregado 1 ano, 2 anos, 3 anos, e de repente você ver a bondade, a graça, a misericórdia, a provisão de Deus batendo na porta da sua casa todos os dias. Ou Deus então lhe abriu uma porta e você nunca mais ficar desempregado e nunca mais ter que orar por causa de emprego. Responda para você mesmo. O que exige mais fé é você passar por lutas, tribulações, sofrimento, aflições, traições, perseguições, e você ter que colocar o seu relógio para despertar 3 horas da madrugada, para você se levantar e falar a sós com Deus, ou Deus arrancar esta luta, e você nunca mais ter luta, e você nunca mais ter que orar por causa de luta. Responda para você mesmo. O que exige mais fé? Nós, infelizmente, estamos vivendo a dimensão menor da fé. Venha para cá que tudo dá certo. Venha para cá que tudo acontece. Venha para cá que tudo se realiza. Mas a nossa realidade é outra. E nós que estamos aqui,
Nós temos que aprender a conviver com situações adversas. Porque quando você aprende a conviver com situações adversas, Jesus Cristo é glorificado na sua vida. Jesus Cristo é glorificado no seu ministério. Jesus Cristo é glorificado na sua história. O texto que nós acabamos de ler está falando de um rei. Está falando de um homem que é segundo o coração de Deus. Está falando de um homem que o filho que Betseba dera à luz a ele adoeceu. Esse rei se humilha, rasga suas vestes, coloca sua boca no pó. Os anciãos da casa chegam até ele e diz: vem, levanta e come pão. E ele diz: não mexe comigo. E ele fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias. E o profeta Natã havia entregado a profecia dizendo: a criança não vai viver, a criança vai morrer. E ele chora, ele clama, ele implora. E na noite do 7º dia, a criança morre. E alguém diz: eu não vou dar notícia para o rei, porque enquanto a criança estava viva, o rei estava mal. Já imaginou se ele ficar sabendo que a criança morreu? E ele observa, pastor Diego, que todos eles estavam falando baixinho dentro do palácio. E ele diz: a criança morreu? E alguém responde: a criança morreu, rei. Eu estou falando de um homem crente, que quando recebe esta notícia, se levanta, toma um banho, se unge, troca suas vestes, entra na casa do Senhor e o adora. Pede pão para comer e come pão. Olha para Betseba, consola ela, deita-se com ela, tem um filho com ela, e coloca o nome dele de Salomão. E este, a Bíblia diz, o Senhor amou. A primeira lição que eu vejo na morte da criança é que quando este menino morre, Davi encara uma realidade. Davi não mascara a realidade. Davi encara a realidade. A criança morreu, morreu, rei. Então eu vou me levantar, eu vou tomar um banho, eu vou me ungir, eu vou trocar as minhas vestes, eu vou entrar na casa do Senhor e adorá-lo. O que está faltando em nossa vida, o que está faltando em nosso meio, é nós encararmos a realidade que estamos vivendo. Que bom seria se você não estivesse passando por essa luta, mas você está. Que bom seria se você não estivesse passando por esta prova, mas você está. Que bom seria se você não tivesse que resolver este problema, mas você vai ter que resolver. Nós que viemos aqui, só seremos pessoas vitoriosas em todas as áreas da nossa vida, se nós encararmos a realidade que estamos vivendo. Deus nesta noite trouxe você aqui nesta igreja para te dizer: encare a realidade da sua vida, crente. Encare a realidade do seu dia a dia, porque é nesta realidade que Deus vai te dar um escape. É nesta realidade que Deus vai te dar uma saída. É nesta realidade que Deus vai te dar um refúgio. É nesta realidade que Deus vai lhe abrir uma porta. Deixa eu ver se tem crente valente aqui nesta casa. Só quem é valente para encarar a realidade, então levante a mão direita para o céu. Quem tem glória, diga glória. Quem tem aleluia, diga aleluia para o teu Deus aí. Aleluia. Encare a realidade da sua vida. Existem algumas igrejas por aí, que eu já fui em algumas delas, que parecia que eu não estava dentro de uma igreja, parecia que eu estava dentro de uma Disneylândia espiritual, porque parecia que ninguém sofria, ninguém tinha luta, ninguém passava por prova,
A nossa realidade é outra, crente. Não vim aqui para lhe causar falsas esperanças. Eu vim aqui para te falar a verdade. A nossa realidade é outra. Por quê? O diabo não está brincando de ser diabo. Os demônios não estão brincando de serem demônios. Ouça, o mundo espiritual não é estático. O mundo espiritual é dinâmico. Por quê? A maneira que o diabo te atacou ontem não é a maneira que ele vai te atacar hoje. A maneira que o diabo está te atacando hoje não é a maneira que ele vai te atacar amanhã. Porque o mundo espiritual não é estático. O mundo espiritual é dinâmico. Mas ainda que o diabo tenha as suas estratégias, ele nunca vai prevalecer, sabe por quê? 1 João capítulo 4, versículo 4. Maior o que está conosco do que aquele que está no mundo. Quem é que está sentindo a presença do maioral aqui nesta casa? E nesta noite ele está falando mais uma vez. Encare a realidade da sua vida, crente. Encare a realidade do seu dia a dia, porque nesta realidade é que ele vai te abençoar. É nesta realidade que ele vai operar um milagre na sua história. É nesta realidade que ele vai te dar a vitória. Só quem crê nesta veracidade, isso dá mais um glória para ele aí. A segunda lição que eu vejo na morte dessa criança é que quando o menino morre, Davi agora entra na casa do Senhor e o adora. O menino havia acabado de morrer. E ao invés de Davi murmurar, reclamar, blasfemar, dizer palavrões, que era comum que um homem faria, ele faz o contrário. Ele entra na casa do Senhor e o adora. O culto fúnebre estava sendo realizado. E Davi entrou na casa do Senhor e o adorou. Davi estava dizendo: a minha adoração em qualquer circunstância da vida. A minha adoração quebra limites. A minha adoração ultrapassa barreiras. Eu sou legítimo adorador. Deus está procurando legítimos adoradores. Homens e mulheres que adorem a Ele em qualquer circunstância da vida. Se você está sofrendo, adore. Se você está na prova, adore. Se você recebeu não do patrão, adore. Se você está vivendo um casamento fragmentado, adore. Se você descobriu que o seu cônjuge está te traindo, uma coisa que você imaginava que nunca ia acontecer, adore. Se você descobriu que o seu filho entrou por caminhos que você pensava que ele nunca ia entrar, adore. Se você está passando pelo vale da sombra da morte, adore. Se você está atravessando um pântano, adore. Se o vento contrário está tentando te assolar, adore. Deus está procurando legítimos adoradores. Homens e mulheres que adorem a Ele em qualquer circunstância da vida. Sabe por quê? Adorar a Deus enquanto tudo vai bem na vida é muito fácil. Adorar a Deus quando você tem casa própria, quando você tem carro novo, quando você tem um belo emprego, quando você tem uma conta bancária gorda, quando seus filhos têm saúde, quando o seu casamento está tudo bem, é muito fácil. Mas tem pessoas que entraram aqui, que Deus está sinalizando em meu coração, que não tiveram esse mesmo privilégio. Tem pessoas que entraram aqui, que estão passando pelo vale. Tem pessoas que entraram aqui, que só Deus conhece a mais profunda dor que habita na sua alma. Só que Deus trouxe você aqui hoje para te dizer, crente, não importa
importa a luta que você está passando, não importa o vale que você está atravessando, e não importa as perdas que está tentando te assolar, mas o que importa, crente, é que o segredo da sua vitória é você adorar a Deus debaixo de luta. O segredo da sua vitória é você glorificar a Deus no meio da tempestade. O segredo da sua vitória é você exaltar a Deus no meio das perdas. Então encontre o coração dele no meio da dor, porque hoje é uma noite que ele marcou para enxugar as suas lágrimas. Hoje é uma noite que ele marcou para virar o seu cativeiro. Hoje é uma noite que ele marcou para mudar esta circunstância. Então quem é que pode adorar? Quem é que pode adorar? Quem é que pode adorar? Aleluia! Choramenevácia mandaraçai. Deus está procurando legítimos adoradores, homens e mulheres, que adorem a Ele em qualquer circunstância da vida. Sabe por quê? A palavra adoração no original do hebraico, em uma das suas definições, significa estar em sintonia. Deus, Ele quer que você esteja em sintonia com Ele 24 horas por dia. Uma vez, pastor Diego, perguntaram para Dwight Lima Moody: qual é o seu segredo, rapaz, de você conseguir conduzir milhões de almas aos pés de Cristo? Você é um homem que ora 10 horas por dia. Moody sabiamente respondeu para aquele homem: eu não oro 10 minutos por dia, só que também eu não fico 10 minutos por dia sem orar. A sintonia dele com Deus era 24 horas. A conexão dele com Deus era 24 horas. A ligação dele com Deus era 24 horas. O verdadeiro adorador, o legítimo adorador, ele tem que andar com os pés aqui na terra, mas os seus pensamentos, seu coração, a sua alma tem que estar ligados, conectados, sintonizados no trono da graça. Deixa eu ver quem é que está em sintonia com Deus aqui. Deixa eu ver quem é que está ligado em Deus aqui. Isso, só quem está em conexão com Ele, adore, adore, adore. Aleluia. Os maiores macumbeiros e feiticeiros do planeta Terra, hoje eles estão localizados no continente africano, em um país chamado Gana, na sua capital chamada Volta. Só que os maiores bruxos e bruxas estão nos Estados Unidos. Macumbeiro, feiticeiro, África; bruxo e bruxa, Estados Unidos. Alguns anos atrás, eu estava lendo um artigo de um bruxo lá dos Estados Unidos. E sabe o que foi que ele disse? Que as igrejas que mais incomodam eles não são as igrejas silenciosas. As igrejas que mais incomodam eles são as igrejas barulhentas. São as igrejas que dizem glória a Deus. São as igrejas que dizem aleluia. São as igrejas que falam em línguas. São as igrejas, como o grupo de louvor aqui, louvam a Deus com a sua alma. O bruxo disse no seu artigo que quando eles estão fazendo um trabalho perto de uma igreja barulhenta, os guias são paralisados. Os guias são neutralizados e não conseguem descer no trabalho deles. E quando eu estava lendo aquilo, crente, eu dei glória a Deus misturado com aleluia. Sabe por quê? Há poder na adoração da igreja, há poder no barulho da igreja. Enquanto você está adorando a Deus aqui, os demônios que queriam acabar com a sua vida estão sendo paralisados. Enquanto você está adorando a Deus aqui nesse domingo, os demônios que queriam destruir a sua família estão sendo neutralizados. Então quem é que pode paralisar os demônios? Quem é que pode neutralizar os demônios? Então adore, crente. Isso, adore. Isso, adore. Aleluia.
O diabo, sabendo que há poder no barulho da igreja, na adoração da igreja, nestes últimos dias ele tem lutado com unhas e dentes para tentar calar a nossa voz. E ele tem usado pessoas até mesmo em nosso meio para tentar amordaçar a nossa voz. Alguns meses atrás, eu recebi um convite para pregar numa igreja pentecostal. Quando terminou o culto, sabe o que aconteceu? Um irmão olhou para mim e disse assim: pastor, com todo respeito, Deus não é surdo. Falei, como é que é? Deus não é surdo. Eu olhei para ele e falei, mas claro que Deus não é surdo. Daí eu disse para ele, com todo respeito, explica para mim o que ele mesmo disse em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Clame a mim. A palavra clamar no original do hebraico significa gritar em alta voz. Gritar em alta voz. Aí ele ficou em silêncio. Alguns anos atrás preguei numa catedral, terminou um culto, um homem de gentil aspecto, metido a intelectual, olhou nos meus olhos e disse: pastor, gostei do assunto que você pregou, mas não gostei de uma coisa. 1 hora de pregação você pediu para no mínimo umas 20 vezes a igreja glorificar a Deus, a igreja adorar a Deus. Isso não é necessário, pastor. Eu olhei para ele e disse: com todo respeito, colega, é necessário sim. Sabe por quê? A chamada que eu recebi de Deus é conduzir a igreja a glorificar o nome dEle. A chamada que eu recebi de Deus é conduzir a igreja a adorar o nome dEle. Aí ele disse: mas você tem base bíblica? Eu falei: tenho, me diga. Salmo 29, versículo 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua majestade. Aí ele ficou em silêncio. Eu falei que é outra base bíblica. Salmo 29, versículo 9. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo cada um diz glória. Ele olhou e disse assim: mas isso ainda não satura a minha pergunta. Eu quero a terceira base bíblica. Eu falei: então pega Romanos capítulo 4, versículo 20. E Abraão, não duvidando por incredulidade da promessa de Deus, foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Aí ele ficou em silêncio. Eu falei: essa aqui é para você, com todo respeito. Atos capítulo 12, versículo 23. E o anjo do Senhor feriu a Herodes, por este não ter dado glória a Deus, e morreu comido de bicho. Eu olhei para ele e disse: você quer morrer comido de bicho? Ele disse: não, então abra a boca e diga glória. Abra a boca e diga glória. Não deixe o diabo calar a sua voz. Deixa eu ver quem é que veio aqui nesse domingo para glorificar a Ele. Isso glorifica. Isso glorifica. Aleluia. O menino havia acabado de morrer, e Davi entrou na casa do Senhor e o adorou. Os psicólogos afirmam que a perda de um pai dói bastante, a perda de uma mãe dói bastante, mas a perda de um filho dói mais ainda. Quer acabar com o ser humano? É tocar no filho dele. Ele se desequilibra, se descontrola. Quando o marido perde a esposa, que nome que se dá? Ficou viúvo. Quando a esposa perde o marido, que nome que se dá? Ficou viúva. Quando os filhos perdem os pais, que nome que se dá? Ficaram órfãos. E quando os pais perdem um filho, que nome que se dá? É tristeza, dor, lágrima, angústia. E Davi havia acabado de perder o seu filho que morreu. Ao invés de murmurar, ele faz o contrário. Entra na casa do Senhor e o adora. Ele estava dizendo: a minha adoração, aconteça o que acontecer, em qualquer circunstância da vida,
Eu espero a vitória, mas eu estou preparado também para a derrota. Olhe para o crente que está do seu lado e diga para ele: adore o teu Deus em qualquer circunstância. Isso, diga para ela: adore o teu Deus em qualquer circunstância. Terceira lição que eu vejo na morte do menino é que quando esta criança morre, Davi agora, pastor Diego, pede pão para comer e come pão. Davi ficou 7 dias de jejum, perdeu vitamina, perdeu proteínas, estava fraco, debilitado, combalido, fragilizado. E ele disse: eu tenho que me alimentar, eu tenho que me nutrir, eu tenho que recompor as energias que eu perdi. Por quê? Porque sou rei de um reino. Existe um reino que precisa de mim. Existe um povo que precisa de mim. Existem pessoas que precisam de mim. E eu tenho que comer pão. Porque quem come pão se prepara para o futuro. Eu me lembro que há 22 anos atrás, saindo do crack, da maconha, da cocaína, do tráfico, das rodas de capoeira, joguei 7 anos no Grupo Abadá, 8 anos no Grupo Muzenza, tinha uma academia com 48 alunos. Eu aceito Jesus Cristo como meu único Salvador. Pastor Diego, depois que eu aceitei Jesus como meu Salvador, sabe o que aconteceu? Eu ficava o dia inteiro trancado no quarto lendo a Bíblia. Meus irmãos me chamavam de louco. Minhas irmãs me chamavam de fanático. Em um momento inusitado na sala de casa, minha mãe disse: meu filho, estou preocupada com você. Você não toma mais café da manhã, não almoça, não janta. Fica o dia inteiro trancado no quarto lendo a Bíblia. Eu olhava para ela e dizia: mãe, eu estou comendo pão. Eu estou se preparando para o futuro. Os jovens da igreja onde eu congregava, terminava o culto, eles diziam: você tem que passear na praça, rapaz. Você tem que ir para a pizzaria. Você tem que ir para a lanchonete. Você tem que arrumar uma namorada. Termina o culto, você vai para sua casa, se tranca no quarto para ler a Bíblia. Eu olhava para eles e dizia: eu estou comendo pão. Eu estou se preparando para o futuro. E um dia eu estava de joelhos dobrados falando com Deus. Eu disse: Deus, por que é que eu não consigo ser igual aos jovens da igreja? Deus falou no meu coração: é porque eles não vão conseguir ser igual a você. Eu falei: Deus, por que é que eu não consigo fazer o que eles fazem? Deus falou no meu coração: é porque eles não vão conseguir fazer o que você fará. Eu falei: Deus, por que é que eu não consigo ir aonde eles vão? Deus falou no meu coração: é porque eles não vão conseguir ir onde eu vou te levar no futuro, meu filho. Continue lendo a minha palavra, continue comendo deste pão, porque quem come pão se prepara para o futuro. Agora, se você não tiver inveja, crente, você vai dar glória a Deus misturado com aleluia. Os anos se passaram, pastor Diego, e um menino que aprendeu a ler com 10 anos de idade não aprendia. Fui aprender lá na 4ª, 5ª série ler. Sabe o que Deus fez? Através desse livro me levou em mais de 1000 cidades, em 15 estados dessa nação. Sabe por quê? Quem come pão tem um futuro de vitória. Quem lê a Bíblia tem um futuro abençoado. Deus está falando para pelo menos um crente nesta casa: se tranque lá no seu quarto e comece a ler a Bíblia todos os dias, que o seu futuro será de vitória, o seu futuro será de prosperidade. No seu futuro coisas grandes, novas e poderosas vão se manifestar na sua vida. Deixa eu ver quem é que ama a Bíblia aqui. Só quem ama esta palavra. Isso dá glória para o teu Deus. Isso dá glória. Aleluia! E hoje estamos vivendo a geração Café com Deus Pai. Maravilhoso.
Eu tenho uma livraria no shopping da minha cidade, vendo Café com Deus Pai. Estou vendendo muito, mas nada substitui os 66 livros aqui, crente. Aleluia. Jeremias 23 e 29. A minha palavra é como um fogo, é como um martelo que esmiuça a penha. Quando a Bíblia fala de penha, a Bíblia está falando de rocha. Quando a Bíblia fala de rocha, a Bíblia está falando de caverna. Quando a Bíblia fala de caverna, a Bíblia está falando de esconderijo. A palavra de Deus vai no esconderijo do homem. A palavra de Deus vai no esconderijo da mulher. Pedro disse em João capítulo 6, versículo 68. Para onde iremos nós? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Deixa eu ver quem é que vai começar a ler a Bíblia todos os dias depois de hoje. Leia a Bíblia e você vai ver o resultado abençoado que você vai ter. Só quem acredita em tudo isso, aplauda o Senhor Jesus Cristo por causa da Bíblia. Aplauda o Deus da Bíblia aqui nesta casa. Oh, glória! Diga para esse crente que está do seu lado mais uma vez: leia a Bíblia, crente. Isso, leia a Bíblia, crente. Aleluia. Quarta lição que eu vejo na morte desta criança é que quando o menino morre, Davi agora olha para Betseba e consola ela. Sabe por quê? Davi estava dizendo: eu estou sofrendo, mas a mãe está pior do que eu, porque o filho foi gerado dentro do ventre dela. E sabe o que significa? Isto significa que sempre vai existir alguém que sofre mais do que você. Sempre vai existir alguém tendo mais dificuldade do que você. Sempre vai existir alguém pior do que você. Você se lembra daquela história do homem que estava no caminho comendo uma banana? Ele olhou para o céu e disse: Deus, que vida miserável que eu tenho. O Senhor só me deu banana para comer hoje. Aí ele jogou a casca para trás. Quando ele olhou para trás, ele viu que vinha alguém atrás dele comendo a casca da banana. E tem gente que nem a casca da banana tem para comer. Existem pessoas piores do que você. Existem pessoas que sofrem mais do que você. E agora eu quero pelo menos te dar 3 motivos de que existem pessoas piores do que você. Primeiro motivo: você sabia que exatamente neste horário de culto existem pessoas que não puderam estar dentro de uma igreja, porque a morte os tragou durante o dia. Mas você está aqui vivo, ouvindo esta palavra, glorificando e adorando o teu Deus. Segundo motivo: você sabia que exatamente neste horário de culto existem pessoas deitadas numa rampa fria no subsolo de um hospital, com sangue escorrendo pela boca, pelo nariz, recebendo o diagnóstico do médico que não tem mais cura, mas você está aqui com plena saúde, crente, ouvindo esta palavra, glorificando e adorando o teu Deus. Terceiro motivo: você sabia que exatamente neste horário de culto existem pessoas sendo vítimas de um acidente, vítimas de um atropelamento, vítimas de uma bala perdida, pessoas que vão ter que ficar para o resto da vida sentados em cima de uma cadeira de rodas, mas você está aqui com plena saúde, ouvindo esta palavra, glorificando e adorando o teu Deus. Sempre vai existir alguém que sofre mais do que você, sempre vai existir alguém pior do que você. Então deixa eu ver quem é que é agradecido pela saúde e pela vida nesse lugar. Se você tem o coração grato, então agradeça adorando, agradeça adorando, agradeça. Oh, aleluia. Oh,
Ora manderebia xandarabacandaraia. Agradeça, crente. Agradeça, crente. Eu já fiquei na casa de gente rica. O ano retrasado eu preguei Jaguariaíva, estado do Paraná. O pastor disse assim: o hotel está reservado, ia pregar 2 noites, mas tem um irmão simples querendo que você fique na casa dele. Eu falei: maravilha, fico lá, se não for incômodo. Pastor, um missionário, eu falei: pastor, já alivia para o senhor também, já ia me dar uma oferta de despesa. Falei: já alivia para o senhor, não precisa pagar hotel, vou lá na casa do irmão. Cheguei na casa do irmão simples, pastor Diego, milionário homem, dono de 4 empresas, patrimônios de 50 milhões de reais. Falei: meu Deus do céu. Só que depois que peguei amizade com ele, ele me disse, na madrugada: pastor, ore por mim, que eu não consigo dormir. E eu já visitei casa de crente pobre. Visitei a casa de uma irmã que morava em 2 cômodos, telhado de brasilite, com câncer. A igreja ajudava ela a pagar a água, a luz e dava uma cesta básica para ela sobreviver. O câncer comendo o corpo dela. Olhava para ela e dizia: irmã Sônia, quando ela ouvia minha voz, começava a cantar um hino. Uma lágrima descia dos olhos dela e ela dizia: essa lágrima desceu porque estou sentindo a presença de Jesus aqui. Eu sei que daqui a pouco eu vou tombar, vou embora desse mundo, mas eu sou grata a Ele pela minha salvação. Com câncer, crente, morrendo, aquela palavra nunca saiu mais da minha mente. Ela dizia: todos os dias eu agradeço, meu Deus. Aprenda a agradecer, crente. Aprenda a agradecer, porque tem pessoas que sofrem mais do que você. Davi olha para Betsebe e consola ela, porque ele estava dizendo: eu estou sofrendo, mas a mãe está pior do que eu, porque o filho foi gerado dentro do ventre dela. E assim como Davi consola Betseba, Deus trouxe você aqui hoje para te dizer que Ele também te chamou e te escolheu para você ser um agente de consolo dEle aqui na terra. Deus te chamou e te escolheu para você consolar as pessoas que estão sofrendo lá fora, para consolar as pessoas que estão sofrendo até mesmo aqui dentro, porque todos nós passamos por lutas. Deus te chamou e te escolheu para você consolar aqueles que estão feridos e machucados. Eu me lembro que alguns anos atrás, no centro de uma cidade, passando por uma praça, de repente um rapaz gritando, chorando em desespero, veio correndo ao meu encontro. Ele disse: eu não consigo parar de fumar crack, não consigo parar de fumar crack, amanheci essa noite fumando crack. E ele parou na minha frente. Quando ele parou de gritar, eu olhei para ele e disse: você falou que não consegue parar de fumar crack e falou que amanheceu essa noite em claro fumando crack. Eu quero que você saiba de uma coisa, que você está na frente de um rapaz que não ficava uma noite em claro fumando crack. Você está na frente de um rapaz que ficava 3 noites em claro fumando crack. Se Jesus me libertou, vai libertar você também. Se Jesus me transformou, vai transformar você também. Se Jesus me salvou, vai salvar você também. Se Jesus mudou a minha história, vai mudar a sua história também. Deus te chamou e te escolheu para você ser um agente de consolo dele aqui na terra. Deixa eu ver que quem é que quer ser usado por ele depois de hoje para consolar as pessoas que estão machucadas e feridas. Se você quer ser usado por Deus como nunca foi, então pegue esta palavra e dá glória. Isso, pegue esta palavra e dá glória para ele. Aleluia, aleluia. Primeira lição que eu vejo na morte da criança é que quando o menino morre, Davi encara uma realidade, não mascara a realidade.
e encara a realidade. Segunda lição que eu vejo na morte da criança é que quando o menino morre, Davi entra na casa do Senhor e o adora. Davi estava dizendo: a minha adoração em qualquer circunstância da vida. Terceira lição que eu vejo na morte da criança é que quando o menino morre, Davi pede pão para comer e come pão, porque quem come pão se prepara para o futuro. Quarta lição que eu vejo na morte da criança é que quando o menino morre, Davi olha para Betseba e consola ela, porque ele estava dizendo: eu estou sofrendo, mas a mãe está pior do que eu, porque o filho foi gerado dentro do ventre dela. E aprendemos aqui que sempre vai existir alguém que sofre mais do que você. E assim como ele consola a Betseba, Deus a partir de hoje vai te usar nesta terra para você consolar aqueles que estão feridos. Lá no seu trabalho, no metrô, Deus vai te usar. Na rua da sua casa, seu vizinho, na escola, faculdade, Deus vai te usar. Abra sua boca e deixa Ele te usar. Quinta e última lição que eu vejo na morte da criança é que quando o menino morre, Davi deita-se novamente com Betseba, tem um filho com ela e coloca o nome dele de Salomão, que significa pacificador. E este, a Bíblia diz, o Senhor amou. Quando nasce Salomão na casa de Davi, Deus estava dizendo para Davi: Davi, por mais que você pecou, por mais que você falhou, por mais que você errou, a sua história não termina, Davi. A sua história continua, porque nasce Salomão na sua casa, nasce Salomão na sua vida. Deus está falando com pelo menos uma pessoa aqui nesta igreja. Por mais que você errou, por mais que você falhou, por mais que você pecou, a sua história também não termina. A sua história continua, porque nasce uma esperança nesta noite aqui nesse lugar. Nasce uma esperança na sua alma, nasce uma esperança no seu coração, nasce uma esperança na sua vida. E eu profetizo que o melhor da sua história está vindo aí, crente. Nesta noite, Choremenevácia Mandaraçai, no mundo espiritual, eu estou tendo uma visão aqui nesse lugar. Eu estou vendo um grande livro aqui na minha frente e uma poderosa mão virando uma página. Este livro é a história da sua vida, e o capítulo que começa a partir de hoje é um capítulo de alegria, é um capítulo de vitória, é um capítulo de regozijo na sua alma. Deus está te dizendo: a sua história não termina, a sua história continua, e o melhor da sua história está vindo depois desta noite profética. Ageu capítulo 2 versículo 9: a glória desta última casa será maior, será maior, será maior do que da primeira. Só quem crê que o melhor está vindo aí, então pega a palavra e dá glória. Isso, pega a palavra e dá glória. Isaías 61 versículo 7: no lugar da vergonha tu terás dupla honra. Dupla honra. Eclesiastes capítulo 3: há um tempo para tudo na terra. E hoje eu profetizo que o tempo da dupla honra chega na sua vida. O tempo da vitória chega na sua vida.
Eu estou profetizando de cima deste altar, crente. Quem pegar vai dando glória. Eu estou profetizando de cima desse altar que depois deste domingo, quem te viu caído vai te ver de pé. Quem te viu te arrastando vai ver você marchando. Quem viu você triste vai ter que ver você alegre. Quem viu você de cabeça baixa vai ter que ver você de cabeça erguida. Quem queria ver você perdendo vai ter que ver você ganhando. Quem queria ver você deitado numa lona como derrotado vai ter que ver você em cima de um pódio como vitorioso. Quem queria ver você calado vai ter que ver você profetizando a vitória e alcançando o milagre, porque o melhor de Deus está vindo aí. Só quem crê que o melhor está vindo aí, então dá mais um glória, dá mais um glória, dá mais um glória. Aleluia. A sua história não termina. A sua história continua. Depois que Salomão nasceu na casa de Davi, passou 1000 anos de história. Quantos anos? 1000 anos se passaram. 1000 anos depois, vem um homem andando na terra, fazia paralítico andar, cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, purificava os leprosos, expulsava demônios, ressuscitava os mortos, olhava para o vento e dizia: aquieta-te, vento. O vento ouvia a sua voz e se aquietava. Olhava para as águas e dizia: aquieta-te, mar. O mar ouvia a sua voz e se acalmava. E este mesmo homem, chamado Jesus Cristo de Nazaré, estava agora atravessando uma avenida principal que ligava Jericó a Jerusalém e que ligava Jerusalém a Jericó. Quando ele estava atravessando aquela avenida, pastor Diego, na beira do caminho estava um cego, mendigo, pedindo ajuda. Quando ele teve a percepção que Jesus estava passando por ali, de livre e espontânea vontade, sem ninguém falar, sem ninguém mandar, ele abre a sua boca e diz: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que é que o cego não chama ele de Jesus, filho de Maria? Por que é que o cego não chama ele de Jesus, filho de José? O cego chama ele de Jesus, filho de Davi. Sabe por quê? A sua história não termina. A sua história continua. 1000 anos depois que Davi pecou, pisou no tomate quando o próprio Deus estava aqui na terra, alguém disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A sua história não termina, crente. Eu sei que o diabo já quis acabar com a sua vida. Eu sei que o diabo já quis denegrir a sua vida, manchar a sua vida, acabar com a sua história. Mas hoje ele cai por terra mais uma vez, porque o teu Deus está te dizendo: você sai deste culto de cabeça erguida, porque a sua história não termina, crente. A sua história continua, e o melhor dela está vindo. O melhor dela está vindo. Deixa eu ver quem é que crê mais uma vez nessa verdade. Isso, dá mais um glória para ele aí. Aleluia. E o cego dizia: Yashua Yamashia ben Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra misericórdia no original do grego tem duas conotações: miseris e córdia. Miseris fala de miséria, córdia fala de coração.
A palavra misericórdia significa a miséria do homem ligada ao coração de Deus. Quando o cego disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, em outras palavras ele estava dizendo: Mestre, eu sei que eu sou um miserável, mas pegue esta minha miséria e coloque dentro do seu coração. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E agora, para encerrar, quando ele disse: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, em outras palavras o cego estava dizendo para ele: Mestre, se há 1000 anos no passado o Senhor resolveu a situação de um homem que adulterou, o Senhor resolveu a situação de um homem que pecou, o Senhor resolveu a situação de um homem que falhou, Mestre, resolva a minha situação também. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A sua história não termina, crente. A sua história continua. Há uma esperança que nasce na sua vida aqui hoje. Só quem crê que a sua história continua, fica de pé dando glória para o teu Deus. Fica de pé dando glória para o teu Deus. Isso, fica de pé dando glória para o teu Deus. Cadê o grupo de louvor abençoado? Vem aqui me ajudar, vem aqui. Isso, vem aqui. Aleluia! Xarabacanderebia surabacandarácia. Não aceite derrotas na sua vida, crente. Não aceite a destruição, não aceite a decadência. O melhor de Deus está vindo aí. E hoje, como o pastor Diego falou aqui, é o último domingo do mês. E eu não vim aqui hoje como um pregador, eu vim aqui como profeta de Deus para a sua vida. Neste último domingo do mês, eu profetizo que nesse final de mês, nessa semana agora, muitas coisas boas vai acontecer na sua vida. Eu profetizo que nesta semana aquilo que estava travado na sua vida será destravado. Aquilo que estava bloqueado será desbloqueado. Aquilo que estava parado vai começar a se movimentar. Aquilo que estava longe, Deus vai trazer para perto. Aquilo que estava enrolado será desenrolado. E a terra seca da sua vida nesta semana vai receber a chuva do céu e vai voltar a produzir. Porque eu estou profetizando aqui de cima, crente, que nesta semana muitas coisas boas vai acontecer. Muitas coisas boas vai acontecer na sua vida. Se você crê em tudo isso que você está ouvindo, feche os seus olhos onde você está. Feche os seus olhos onde você está. Debaixo desta unção, debaixo desta comunhão, enquanto o grupo de louvor está se preparando aqui, quem tem glória vai dizendo glória. Quem tem aleluia vai dizendo aleluia. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo, pode abrir a boca e falar em línguas. Isso, eu quero ouvir um coral de língua de fogo aqui nesta casa. Eu quero ouvir um coral de línguas estranhas aqui nesse lugar. Isso, fala com ele, fala com ele, fala com ele. Labarque a sal emanterebia xandarai emanderebia surabacandarácia. Já tem crente adorando aqui, já tem crente adorando lá, já tem crente adorando ali. Isso, adore, adore, adore. Você vai ter uma semana vitoriosa, você vai ter uma semana abençoada, você vai ter uma semana de milagres, você vai ter uma semana próspera. Eu profetizo que nesta semana os teus inimigos serão confundidos, envergonhados, os planos dos teus inimigos serão frustrados, todos eles serão abatidos e derrotados, porque o Deus de Davi, o Deus de Salomão, o Deus da glória da segunda casa, está assinando a sua vitória aqui nesta noite. Isso, sinta a presença dele, sinta a presença dele, sinta a presença dele. Labrato gemirraçu e deminávia, limilindo truia da raçuia devia la tutrévia, le detruia da raçuia deledré,
Decrondo roxo sotetá, ledetrum de lavrojo. Sinta a presença dele. Sinta a presença dele. Sinta a presença dele. E faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, Deus faz banho de fim. É o mesmo que tratar no alto problemas contínuo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Faz o fontes em meio ao deserto, haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz para baixar da o inimigo tenta laços e embaraços pra me vergonhar, mas não vai. Não estou sozinho nesta guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Meu Deus! Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéreo faz banho de Esse é o nosso Deus! É o mesmo que traga do alto, não temas o motivo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Faz o bem, cuida as fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ai, bom, colabando aqui de o menino passou que é fácil também, cheguei lá vai. Se leva de luz, me coisa que quer cai. Rádia, capa, canalha. Pra cá, porra, quando te comando núcleo. Nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Pegue na mão desse crente que está do seu lado para nós encerrarmos. Pegue na mão dele, pegue na mão dela. Isso, com seus olhos fechados. Eu quero selar esta palavra profética na sua vida agora através de uma oração. Nesta semana você vai ter um testemunho de milagre para contar. Nesta semana muitas coisas boas vão acontecer na sua vida. Há uma surpresa de Deus que será manifestado na sua história, porque a sua vida não termina, a sua vida continua. Com seus olhos fechados, ó Deus de Davi, ó Deus de Salomão, ó Deus da dupla honra, contemple os teus filhos que aqui vieram, meu Pai.
Tem pessoas com o coração aberto se deleitando na sua presença. Tem pessoas aqui que eu vi derramando lágrimas na presença do Senhor. Ah, meu Deus, estamos aqui sendo envolvidos na graça. O teu Espírito está testificando em nosso espírito que nós somos filhos do Senhor, meu Pai. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, agora como profeta desta casa, profeta desta noite, eu quero selar esta palavra profética na vida dos teus filhos, que nesta semana agora, meu Pai, muitas coisas boas aconteçam na vida deles. Que nesta semana, meu Pai, portas sejam abertas, negócios sejam feitos, coisas grandes, novas e poderosas que sejam manifestadas na vida deles. Que as bênçãos do Senhor estejam alcançando os teus filhos, dando saúde, dando alegria, dando paz, restaurando, virando o cativeiro. Meu Deus e meu Pai, se tem um crente cheio do teu Espírito aqui nesta noite, que acredita que nesta semana ele vai ter uma surpresa do céu na vida dele, se tem alguém aqui que acredita em tudo isso, dá um sinal, Senhor. Queime o coração deste crente agora com a sua presença, e que ele venha te adorar mais um pouco, e que ela venha te adorar mais um pouco. Então recebe a presença dele, crente. Recebe, 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 receba. Reina para sempre, Leão da tribo de Judá. Rei dos reis, reina para sempre, Leão da tribo de Judá. Rei dos reis, reina para sempre, Leão da tribo de Judá. Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Solte da mão do crente que você pegou. Agora, com muito respeito, olhe para alguém que está do seu lado, dá um abraço nele, dá um abraço nela e diga: o teu Deus assinou a sua vitória. Abrace um, abrace dois, abrace três, profetiza para ele, profetiza para ela, diga: o teu Deus assinou a sua vitória. Isso, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar, deixa Deus te usar.